Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e na aula remota de hoje nós daremos continuidade ao estudo dos tecidos, abordando dessa vez o tecido conjuntivo. Então, como eu comentei, nas últimas aulas nós temos estudado os tecidos. Nós vimos o tecido epitelial, o tecido muscular, e na aula de hoje nós trataremos do tecido conjuntivo. Quais são as características e tipos de tecidos conjuntivos que são encontrados no nosso corpo. Em próximas aulas, nós abordaremos o último tecido a ser estudado, que é o tecido nervoso. Só para relembrar vocês, nós já vimos em aulas anteriores de que os tecidos são formados. E aí vamos relembrar que esses tecidos eles são formados por células e também são formados por uma substância chamada de substância intercelular, que é uma substância encontrada entre as células. Então, aqui no exemplo, nós podemos ver que esse tecido, ó, ele tem células e substância, uma substância que fica entre as células, que é a substância intercelular. O tecido conjuntivo, que é o assunto da aula de hoje, ele é um tecido que tem como função preencher o espaço entre os tecidos, mantendo eles unidos. Então, eles têm como característica ser formados por diferentes tipos de células, uma vez que existem diferentes tipos de tecido conjuntivo. Além disso, existem também diferentes tipos de substância intercelular que formam esses tecidos conjuntivos, que são encontrados no corpo humano. Então, aqui, ó, nós podemos observar um exemplo da variedade de tecido conjuntivo. Aqui nós temos o tecido, que é o tecido muscular, e preenchendo esse tecido muscular, nós podemos encontrar diferentes tipos de tecido conjuntivo, como o tecido conjuntivo adiposo, como também aqui o tecido conjuntivo ósseo, e assim vários outros tipos de tecido conjuntivo que estão preenchendo os espaços entre tecidos, entre outros tecidos, mantendo eles unidos. Vamos ver alguns exemplos de tecido conjuntivo. O primeiro tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo chamado de tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é encontrado formando a segunda camada da pele. A pele, ela é um órgão, e assim ela é formada por vários tipos de tecidos. Um dos tecidos que forma a pele é o tecido que a gente estudou na aula passada, chamado de tecido epitelial. O tecido epitelial forma a primeira camada da pele, que é a epiderme. O tecido conjuntivo, propriamente dito, formará a segunda camada da pele, que é chamada de derme. A derme é um tecido conjuntivo que apresenta uma substância intercelular, ou seja, uma substância entre as células, que fornece resistência e elasticidade à nossa pele. Então, as características de resistência e elasticidade que nossa pele apresenta existem graças à substância intercelular que forma o tecido conjuntivo propriamente dito, ou seja, a derme, que é a segunda camada da pele. Além da derme, existe tecido conjuntivo também formando a terceira camada da pele. Então, o tecido conjuntivo adiposo, ele formará a terceira camada da pele, chamada de hipoderme. Então, observem aqui a imagem. Aqui nós temos a epiderme, que é a primeira camada de pele, que é formada por tecido epitelial. Aqui nós temos a segunda camada da pele, que é a derme, que é formado por tecido conjuntivo propriamente dito. E aqui embaixo nós temos a terceira camada de pele, que é formada pelo tecido conjuntivo adiposo. Essa terceira camada é chamada de hipoderme. A hipoderme é um tecido conjuntivo adiposo com pouca substância intercelular, ou seja, existe pouca substância entre as células. E além disso, as células ela têm como característica serem armazenadoras de gordura. Essas células da hipoderme, ou seja, do tecido conjuntivo adiposo, que armazenam gorduras, são chamadas de células adiposas. Aqui vocês conseguem ver a imagem das duas células adiposas
E observem aqui em amarelo o reservatório de gordura que é guardado dentro dessas células da terceira camada da pele, que é a hipoderme. Já que a gente falou em células que armazenam gordura em um tecido que armazena gordura, por que a gente teria que armazenar gordura num organismo vivo? Então, esse armazenamento de gordura acontece por duas funções principais nos seres vivos. A primeira delas é funcionar como uma reserva de alimento. Então, toda vida que nós, seres humanos, estamos há muito tempo sem nos alimentar em jejum durante muito tempo, nosso corpo precisará de energia. Como não existe alimento disponível porque a gente não se alimentou, a reserva de energia vai ser retirada das nossas células com gordura. Então, nossas células gordurosas fornecerão energia para que o nosso corpo se mantenha vivo, já que a gente não tem alimento disponível. Outra coisa interessante de se armazenar gordura em seres vivos é que essa gordura ela pode funcionar também como um isolante térmico. Isso significa que alguns animais, como esses mostrados na imagem, que vivem em ambientes muito frios, utilizam essa reserva de gordura nas células deles como um isolante térmico, protegendo o organismo deles contra o frio excessivo dos locais onde eles vivem. Então, por essas duas razões, existe o armazenamento de gordura nas células de um ser vivo. Outro exemplo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo é aquele que forma os nossos ossos, o esqueleto do nosso corpo. As células que formam o tecido conjuntivo ósseo são chamadas de osteócitos. Está mostrado aqui em detalhes na imagem para vocês. Entre os osteócitos, ou seja, entre essas células de tecido conjuntivo ósseo, existe a substância intercelular, que eu já falei para vocês. A substância intercelular do tecido conjuntivo ósseo, ela é uma substância rica em sais de cálcio e fibras de colágeno. Isso faz com que os nossos ossos sejam bastante resistentes. Falando em resistência dos ossos, graças aos sais de cálcio, o que aconteceria se os nossos ossos perdessem esses sais minerais, por exemplo, esses sais de cálcio que estão na estrutura dele? Vocês podem fazer isso usando o osso de galinha. O osso de galinha é um tecido conjuntivo ósseo, rico em sais de cálcio, que dão resistência a esse osso. Se esse osso for colocado em uma solução de vinagre, e deixado em repouso por alguns dias ou algum dia inteiro, o que acontecerá é que o vinagre ele sugará todos os sais minerais de cálcio e assim o que vocês notarão é que aquele osso ele deixou de ser resistente e ficará elástico com um aspecto de borracha. Isso acontece porque sem os sais de cálcio, o osso ele perde a sua resistência. Por isso que tanto se fala no consumo de alimentos ricos em cálcio, como por exemplo o consumo de leite e derivados para os ossos, porque eles fornecerão cálcio e deixarão seu osso resistente. Se você não consome sais de cálcio, seu osso se torna fraco e assim, consequentemente, você terá mais facilidade de quebrar esse osso se submeter a alguma pancada, algum choque no seu osso, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, choque que eu digo é choque de pancada, certo, gente? Então, o que acontece é que esse experimento ele mostra que se o osso ele perder os sais minerais, ele não será mais resistente, ficará elástico como uma borracha, como está sendo mostrado na segunda imagem. Outro exemplo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo ele é formado por uma substância intercelular chamada de plasma. Essa substância intercelular ela é líquida. E o que é que acontece? Nela nós vamos encontrar água, formando essa substância intercelular, e vamos encontrar também diversas substâncias, como os hormônios do corpo, como os medicamentos que nós tomamos para passar uma dor de cabeça, como alguns alimentos que foram digeridos durante a nossa digestão. E, além disso, nós podemos encontrar também no tecido conjuntivo ósseo as células. Existem alguns tipos de células que formam um tecido conjuntivo sanguíneo. Então, significa que o nosso sangue, ele é um tecido conjuntivo. E aí, as células que formam esse tecido conjuntivo são de dois tipos. Nós temos os glóbulos vermelhos, que estão sendo mostrados aqui na imagem.
A função dos glóbulos vermelhos é transportar o oxigênio, como vocês podem ver aqui, para todas as nossas células do corpo, fazendo então, permitindo então que essas células possam respirar, certo? Outra célula que nós vamos encontrar no tecido conjuntivo sanguíneo, ou seja, no nosso sangue, são células chamadas de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são uma espécie de soldado para o nosso corpo, de soldados, que realizam a defesa do nosso corpo contra vírus e bactérias ou outros seres estranhos que entraram no nosso corpo. Então, por exemplo, aqui nós temos o nosso sangue circulando dentro de um vaso, e aqui uma bactéria que está dentro do nosso corpo. Esse glóbulo branco, ao perceber essa bactéria, ele irá notar a presença dessa bactéria e destruir essa bactéria, realizando a defesa do corpo contra ela. Então, os glóbulos brancos são células de defesa encontradas no nosso tecido conjuntivo sanguíneo. Com isso, nós terminamos a aula de hoje sobre tecido conjuntivo. Eu peço que vocês leiam as informações na seção de material complementado, informação complementar do plano de estudo que eu enviei. Realizem a atividade de forma online e entrem em contato comigo em caso de dúvidas, certo? Um grande abraço para vocês